Graça e paz, queridos. Todos felizes? Ok. Peço em nome de Jesus Cristo que atentem para a palavra de Deus, para a sua sabedoria. Eu sou apenas um porta-voz. Eu estou aqui para ser utilizado por Ele, para que Ele possa nos instruir, possa também nos corrigir, pois Ele tem interesse, queridos, que o conheçamos e vivamos não mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. E se você veio e está aqui, eu espero que você tenha este coração de aprender com quem sabe de tudo. Deus é quem sabe de tudo. Nós somos criatura dele, filhos dele, criação dele. Ele criou tudo e todos, então é digno de nós achegarmos a ele, digno de nós prestarmos atenção à sua sabedoria. Posso lhe garantir que ele é mais sábio do que Freud. Ele é muito mais sábio do que qualquer um filósofo, muito mais sábio do que qualquer um cientista, muito mais sábio do que qualquer um homem, porque foi ele que criou tudo e que criou todos. Dê um aleluia. Feliz daquele que se achega a ele, queridos. Feliz daquele que se humilha a ele. E quando ele vê que aquilo que estamos fazendo é de coração, ele desce aos nossos níveis e ele começa a nos preparar. Ele começa a formar o seu caráter em nós. É de fé em fé, é de glória em glória. Essa transformação, ela vai acontecendo. Nossos olhos vão sendo abertos e nós vamos tendo uma visão diferente de nós mesmos, das pessoas, do mundo em geral. Porque está chegando a sabedoria de Deus. Está chegando a sabedoria que vai fazer com que nós nos conheçamos o próximo, entendamos o próximo e não mais andemos como antigamente. Dê um aleluia. Dê outro. Vale a pena conhecer da sabedoria de Deus? Praticar da sua sabedoria? Então, posso lhe dizer que começamos bem. Começamos muito bem, pois vamos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa me usar e no término deste culto estejamos mais crescidos espiritualmente. Ele tem interesse no meu, no seu, no nosso crescimento. Temos ainda muitas informações erradas em nossas mentes. Desde que nascemos, temos muitas informações erradas. Nascemos no mundo errado. Nascemos no mundo avesso à criação de Deus. Nascemos no mundo doente. E vocês sabem por quê. O Adão pecou, desobedecendo a Deus, e lamentavelmente começou a receber do diabo, instruções do diabo, o pai da mentira. E lamentavelmente a humanidade passou a ser uma humanidade doente, maldita, uma humanidade oposta à vontade de Deus. Não só os seres humanos, como também os animais, como toda a terra. Nós sabemos que tudo isso está, por que não dizer, contaminado. Mas o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e glorioso e grandioso amor, Ele elaborou um plano para que nós pudéssemos viver melhor. Ele elaborou um plano para que nós pudéssemos viver como Ele sempre quis. Está preparado para nós um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, para vivermos toda a eternidade. Tem amém? Nós precisamos ter essa consciência. Se você crê ou não, isto é uma realidade. Está preparado para nós um novo céu, uma nova terra, está preparado para nós uma nova cidade. Mas, queridos, o mundo não sabe disso. As pessoas aí fora não têm noção o que é isso. Eles não entendem e eles precisam conhecer. Para eles conhecerem, nós precisamos, antes de tudo, conhecer e entender essa verdade e levar a eles com amor. Levar a eles amando. O mundo aí fora estão investindo bilhões de dólares
procurando uma forma de ir a Marte. E mandam sonda, mandam robôs, procurando ver se lá tem condição de se viver, onde na realidade não se tem. E por que eles estão procurando um novo lugar para viver? Porque eles sabem, os cientistas sabem, que os dias dessa terra estão contados. Isto até eles sabem. Nós já sabemos faz tempo pela palavra de Deus. O tempo passa e as coisas estão cada dia piores. Isso por causa da maldição contraída por Adão no jardim do Éden. Mas glória a Deus que em Cristo Jesus nós temos uma eternidade preparada, perfeita, temos uma eternidade maravilhosa, e nós temos que, enquanto não chega esse dia, o dia do arrebatamento, o dia de morarmos com o Senhor, enquanto não chega esse momento, nós precisamos entender que Deus estabeleceu uma forma da gente viver. Diga para seu vizinho, diga: enquanto não chega o arrebatamento, Deus estabeleceu uma forma de vivermos aqui na terra. É necessário conhecer e entender esta forma para viver. Agindo assim, vai ser bem mais feliz. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Deus estabeleceu uma forma, queridos. E essa forma, nós precisamos entender que esta forma ou fórmula encontra-se neste livro qual andamos com ele. Este livro é Deus falando conosco. Este livro são o quê? Palavras ou pensamentos expressos. O que está na mente de Deus encontra-se neste livro para que chegue a nós e nós entendamos e decidamos praticar. Tem amém? Este livro encontra-se a palavra de Deus, seus ensinamentos, suas instruções. E Deus estabeleceu uma forma de vivermos. Deus não quer que vivamos como a velha criatura. Deus não quer que vivamos como antes éramos separados dele. Vivíamos segundo a nossa própria sabedoria. Vivíamos segundo os desejos da nossa carne. Vivíamos antes influenciados pelo diabo, escravos dos desejos, o diabo nos manipulando. Era esta forma que nós vivíamos. A mentira, o ódio, o rancor, a inveja, a falsidade. Se ainda existe isto hoje em nosso meio, é porque ainda não chegou à luz como deveria. Porque quando chega à luz, quando nós entendemos a fórmula correta, o estilo de vida que Deus estabeleceu, nós não vamos mais andar como antes, nós vamos andar agora segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele, através do Espírito Santo, nos ensina para que assim vivamos felizes e sejamos canais para os que ainda não conhecem Ele. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Então, queridos, isto requer uma decisão, disponibilidade, decisão sábia em você ter saído de casa e ter vindo à casa do Senhor, receber da sua sabedoria. Pois eu sou apenas um canal, eu apenas sou usado por Ele. E no momento como esse, do mesmo jeito que vocês estão aprendendo, eu também estou. Então vamos reverenciar a sua presença, a sua unção, para que Ele me use e saiamos daqui crescidos, mais fortes ou fortalecidos para vivermos melhor neste mundo, o qual as pessoas estão sofrendo, padecendo todos os dias, e nós podemos viver o oposto disso. Tem amém? Ok, e que estilo de vida é esse que Deus quer que vivamos? Queridos, o mundo ou as pessoas que não têm Jesus vive segundo a sua própria sabedoria, vive segundo a sua própria força. As pessoas aí fora andam segundo a sua própria força, sua própria sabedoria. E Deus não quer que nós como filhos andemos desta forma. Deus quer que andemos segundo a sua sabedoria. Deus quer que confiemos nele. Deus quer que dependamos dele.
Deus quer, queridos, que Ele seja a nossa bússola, que Ele seja o nosso mapa, a sua palavra, que Ele seja o nosso, como é que se diz? O nosso GPS. Tem amém? Ele quer nos guiar. E feliz do homem que decide seguir a sua sabedoria, a sua palavra. E quando nós decidimos andar segundo a sua palavra, isso tem um nome: andar na fé. Este é o estilo de vida que Deus deixou para nós, seus filhos. Que andemos na fé. O que é isso, pastor? Que andemos confiando na sua sabedoria, que andemos dependendo dele, que andemos confiando na sua palavra. Por mais absurdo que pareça, quando a sua palavra, pois tem coisas que a nossa mente ela questiona. Quando a gente lê a Bíblia, tem coisas que a gente lê e fica meio sem entender. A Bíblia não é um livro, queridos, que é como qualquer outro. Um livro que é necessário, vamos dizer assim, a lógica. A Bíblia é um livro espiritual, onde precisa-se desejo, para que um ser espiritual, ou seja, o Espírito Santo, veja isso e ele revele o que está nela. E desta forma é que nós vamos entender a vontade de Deus e vamos andar neste mundo e vamos vencer esse sistema. Dê um aleluia. Dê outro. Tem duas formas de viver neste mundo: ou com a nossa própria sabedoria, onde o inimigo vai bombardear, vai lançar dados inflamados, pensamentos do inferno, e naturalmente vamos andar uma vida dúbia, vamos andar uma vida com mentira, com falsidade, vamos desejar mal ao outro, pagar o mal com o mal. Isso é comumente visto e ouvido. Mas, queridos, buscando a sabedoria em Deus, andar na fé, andar confiando na sua palavra, nós vamos andar no oposto. Nós vamos andar de acordo com o que ele diz. Volto a dizer, se você vê na Bíblia algo e que você não entenda, por favor, não descarte, aceite, pois ali está a palavra de Deus. Se não entendeu, coloca numa prateleira invisível e deixa lá, mas sempre pedindo ao Espírito Santo que ele lhe dê a revelação, pois pode ter certeza que ele tem interesse em lhe dar essa revelação, ele tem interesse em o conheçamos, para que fiquemos mais sábios e sejamos usados por ele, para que assim sejamos felizes e canais de bênçãos para aqueles que ainda não o conhecem. Tem amém? Então o Senhor quer que andemos na fé. O Senhor quer que andemos agora confiando nele. O Senhor quer que fiquemos com o que ele diz. Acabou. Mas para eu andar, nós andarmos segundo o que ele diz, é necessário eu conhecer. Eu tenho que conhecer o que ele diz para ser obediente. Tem amém? Pois se eu não conheço, como eu vou obedecer? Eu tenho que conhecer o que ele diz, o que ele tem para mim. Se eu não leio Bíblia, não ouço, não medito, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que conhecer bem, eu tenho que ter momentos com ele, eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter uma vida contrita, consagrada, para entender a sua vontade, para não mais andar segundo minha sabedoria natural, e andar agora segundo a vontade dele. Assim fez o nosso mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, ele decidiu andar não segundo a vontade dele, mas ele decidiu andar segundo a vontade do Pai. Determinado momento, prestes a ir para o Calvário, Jesus Cristo ainda no jardim, ou melhor, no Getsêmani, Jesus Cristo disse: Pai, seja feito a vossa vontade, não a minha. Jesus Cristo viveu aqui na terra não segundo a vontade dele. Jesus Cristo viveu segundo a vontade de Deus, a vontade do Pai.
Por Jesus, queridos, ele tinha ficado com o Pai, mas ele decidiu obedecer e ele veio para a terra para fazer o papel o qual Deus estabeleceu. Tem amém? Ele decidiu fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente. E eu peço, por favor, que você abra a sua Bíblia em Filipenses, por favor. Quem está sendo abençoado? Filipenses 2, versículo 8. Ele está falando de Jesus. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, está dizendo que Jesus aqui na terra, em forma de homem, uma vez ele foi a palavra e o verbo se fez carne, e ele veio à terra como homem, e como homem humilhou-se a si mesmo, e a Bíblia diz que, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olhe para mim, por favor. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus decidiu viver a vontade do Pai. Abra sua Bíblia, por favor. Depois a gente volta nesse versículo, marque ele. Mas vamos lá no Evangelho de João, por favor, capítulo 8, João 8, 25. Perguntaram-lhe: quem és tu? Respondeu Jesus: o que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Tem amém? Olhe para mim, por favor. Nós podemos ver que Jesus ouviu do Pai, e ele disse: aquilo que eu ouço do Pai, eu digo ao mundo. Jesus não veio falar palavras dele, Jesus veio falar o que ele ouviu do Pai. Tem amém? Jesus ouviu do Pai e obedientemente pôs em prática, viveu o que ouviu e ensinou para a humanidade. E vocês acabaram de ver comigo lá em Filipenses que a vida dele foi assim. Ele foi obediente a Deus, aquilo que ele ouviu do Pai, desde o seu nascimento até a morte e morte de cruz. Sim ou não? Ele foi obediente. Tudo que ele ouviu do Pai, ele viveu desde o seu nascimento até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele não viveu a vontade dele, viveu a vontade do Pai. Tudo isso para servir para nós de exemplo. Tem amém? De exemplo. Jesus andou na fé, queridos. Jesus andou confiando no que o Pai disse para ele. Todo momento Jesus ouvia e praticava. Ouvia e praticava. Tinha uma vida em comunhão com o Pai. Sempre se recolhia para orar. Sempre se recolhia para ter uma vida consagrada, para receber do Pai da sua sabedoria. Então Jesus foi um homem que viveu em fé. Ele andou segundo as orientações, os ensinamentos de Deus. Ele quer, queridos, que nós façamos a mesma coisa. Ele é o nosso referencial. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Jesus tivesse pecado, Jesus teria morrido espiritualmente e teria ido para o inferno. Como Adão pecou, o Adão pecou, perdeu a sua, separou-se de Deus. A Bíblia chama Jesus em um momento de segundo Adão. Se Jesus tivesse pecado, ele teria morrido espiritualmente. Ele tinha se separado de Deus, mas ele foi fiel do seu nascimento até a morte espiritual, ou até a morte na cruz. Tem amém? E você diz: e nós hoje? Se ele é o nosso referencial, e se a gente pecar, por que a gente não morre como Jesus? Queridos, Jesus era perfeito, espírito, alma e corpo.
Se Jesus tivesse morrido, Jesus não tinha um advogado para trabalhar para ele. Nós só somos perfeito espírito. Temos uma alma doente que está passando por um processo de renovação. Temos um corpo doente que precisa-se da renovação da alma para apresentá-lo curado, assim está disponível. Tem amém? Deus sabe das nossas limitações. Se Jesus peca, ele ia para o inferno. Nós pecamos porque ainda não temos a perfeição da alma. E Deus, sabendo disso, colocou à sua direita um advogado, Jesus Cristo. Quando a gente peca hoje, por estarmos em crescimento, e sabemos quando pecamos, devemos recorrer rapidamente ao advogado. Pede-se perdão, continua na posição de justiça e vamos em frente. E aí o Espírito Santo vai nos dando sabedoria. O que devemos fazer? Sempre aprender com aquele que não errou. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Devemos sempre aprender com ele. Ele é o nosso alvo, para que assim não erremos. Quanto mais eu aprendo com Jesus, mais eu erro menos. E dessa forma, vou ser mais feliz, vou agradar a Deus, vou juntar galardões, vou levar muita gente para a glória. E é isso que Deus espera de nós. Dê um aleluia. A gente vê o seguinte, nós vemos aqui Jesus sendo obediente. Volta lá em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, voltando para o versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, como homem, decidiu ser obediente até morrer. Até naquela cruz ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Preferiu obedecer a Deus. Tem amém? No versículo 9 diz: pelo que, ou por causa disso, Deus, o Pai, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos meditar. Primeiro, Jesus foi obediente até a morte de cruz. O que aconteceu? Olhe para mim, por favor. Jesus tomou tudo em fé. Tudo que ele fez foi em fé, obedecendo ao Pai. Jesus recebe todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Um justo recebendo o pecado dos injustos, se fazendo maldição. Ele foi fiel. E ele ali, naquela cruz, ele morre espiritualmente, se separa de Deus. Depois que ele morre espiritualmente, sai a natureza de Deus nele, entra a natureza do maligno. Jesus morre espiritualmente. Depois que ele morre espiritualmente, ele conhece outra morte. Que morte? A morte física. Então Jesus morre fisicamente. O seu corpo é posto no sepulcro. E o seu espírito e a sua alma vai para o inferno, como nosso substituto foi para o inferno, para que naquele que crê nele não ir mais. Dê um aleluia. Dê outro. Então, Jesus Cristo, o corpo foi para o sepulcro, o seu espírito e sua alma desce às partes mais baixas, vai para o inferno, como nosso substituto, para não irmos mais. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. O que quer dizer isso, pastor? Você acabou de ler comigo. O que quer dizer isso? Deus tira Jesus do inferno, fazia parte do plano de Deus. Jesus nascer, vir pagar nossos pecados, primeiro mostrar quem a vontade de Deus, na cruz se tornar maldição e ir para o inferno, vencer o diabo e ir para o inferno. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Tem amém?
Mas também tinha outra coisa que fazia parte do plano de Deus. Pergunte a mim, qual? Pela obediência de Jesus, tirar Jesus do inferno. Por isso que a Bíblia diz que ele o exaltou soberanamente. O que quer dizer? Pela obediência de Jesus até a cruz, Deus o tira do inferno. Dê um aleluia. Dê outro. A sua obediência fez com que Deus tirasse Jesus dali. Porque se Jesus não tivesse sido obediente, Deus não poderia ter tirado Jesus do inferno. Mas como ele foi obediente, fazia parte dos planos de Deus, tirou ele do inferno, exaltando ele soberanamente, dando a ele o nome acima de todo nome. Antes de Jesus morrer na cruz, ele era o unigênito, ou seja, o único filho. Depois que Jesus morre na cruz, recebe nossos pecados, desce ao inferno como nosso substituto, e Deus o exalta soberanamente, ele deixa de ser unigênito, ele passa a ser primogênito. Dê um aleluia. Ele passa a ser primogênito, primeiro. Por que não mais único e agora primeiro? Porque a atitude de Jesus, de ter sido obediente até a morte e morte de cruz, se entregando no meio e no seu lugar, como substituto, fez com que quem acredita nisso, quem acredita no que ele fez, deixe de ser filho do diabo e passe a ser agora filho de Deus. O primeiro foi Jesus, e agora quem acredita nele, entra agora nessa fila. Eu não sei minha classificação, mas eu sei que eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, mas eu não sei qual é a minha classificação, mas eu sei que eu sou filho de Deus o quanto ele é. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Então, queridos, agora Deus o exalta soberanamente, tira Jesus do inferno, dá a ele um nome acima de todo nome. Que é isso, pastor? Antes de Jesus morrer na cruz, Jesus tinha poder. É tanto que ele fez do que fez. Curou cegos, surdos, aleijados, amou, ressuscitou mortos. Tudo isso antes de morrer na cruz, como unigênito. Mas depois que Jesus morre na cruz e ressuscita pela fidelidade, pela obediência, Deus devolve a ele o poder. Tem amém? E agora de uma forma maior. Pergunte para mim, por que maior? Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele não era onisciente, não era onipresente e não era onipotente. Jesus, depois que ele foi fiel até a morte de cruz, e Deus o tira do inferno, ressuscita, Jesus recebeu o poder de volta e recebeu o poder maior. Agora ele recebeu o poder de ser onisciente, onipotente e onipresente. Na terra ele operou como homem, mesmo sendo Deus. Esvaziou-se da sua divindade no seu ministério terreno, mas depois de ressuscitar, Jesus agora passou a operar como Deus. Agora ele recebeu o quê? O poder de poder andar agora como onisciente, onipotente e onipresente. Dê um aleluia. Aleluia. Tudo isso porque Jesus andou na obediência, no temor, naquilo que Deus ensinou. Tudo isso para que nós entendêssemos e andássemos do mesmo jeito. Jesus foi obediente. O que ele ouviu, ele fez. O mesmo Deus que falou com Jesus, quando Jesus se reservava, quando Jesus orava, na sua vida ministerial, o mesmo Deus está falando conosco neste momento. Na verdade, a voz é minha, mas a palavra é dele. E a palavra dele é espírito e vida. Quem agora está com o coração aberto? Quem agora está desejoso? Quem agora está sedento? Ele sabe. E ele desce ao nível e ele começa a dar a revelação. Quem aqui está só por estar, está achando uma história bonita, está se sentindo bem, pois aqui há um mover do Espírito Santo. Mas a palavra não está penetrando. Ela só penetra quando há sede,
quando há desejo, quando há fome, e o Espírito Santo sabe, aí ela vai e entra como uma espada de dois gumes. Ela vai no mais profundo do ser do homem e começa a fazer este homem sábio, inteligente, porque deixou penetrar a palavra de Deus, a suprema palavra, a única que transforma o homem, a única que faz o homem feliz. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que andar na fé é tudo que nós precisamos para sermos vitoriosos, como Jesus foi, no amor, na fé, suportando a ignomia ou a vergonha. Jesus foi aquele que suportou tudo que fizeram com ele, mas não foi com a sua própria força, foi com a força que ele recebeu do Senhor, da sua palavra. Pessoas o criticavam, pessoas falaram coisas terríveis com ele, e a Bíblia diz que antes dele ir para a cruz, ele foi levado como ovelha ao matadouro, sua boca não se abriu, calado. A força da palavra faz com que você não revide. A força da palavra faz pessoas se levantarem contra você, faz pessoas se levantarem contra a verdade, e você não paga o mal com o mal, você sempre vai pagar o mal com o bem, e é isso que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você sempre mostrar a outra face, a face de Jesus Cristo. Diga para seu vizinho, diga, é possível revelar Jesus. Diga, nas perseguições, nas adversidades, está disponível, tendo sua sabedoria, não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. É fácil, é só renovar a mente, ter a sua sabedoria. Diga, a boca fala do que tem a mente, do que tem o coração. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. E isto é andar em fé. Amém? Isto é andar em fé. Não é difícil, é uma questão só de comunhão, de consagração, de uma vida dedicada ao Senhor. Não uma vida dúbia, mas uma vida de dedicação. Faz-se um planejamento, prioriza as coisas do Senhor, adquire essa sabedoria e vai viver diferente. 1 João capítulo 5, versículo 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Algumas versões têm, não são pesados. Outras versões têm, não são difíceis de serem praticados. Tem amém? Então, João, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que os mandamentos de Deus, aqueles que Jesus praticou, não são difíceis. Não são difíceis de serem praticados. É uma questão de decisão, de buscá-los, de guardá-los na mente e decidir praticá-los. Diga para seu vizinho, diga, obedecer a Deus é uma questão de decisão. Quanto mais busca a sua palavra, mais facilmente vai viver ela. Diga, quanto mais a palavra em nossas mentes, mais nossos corpos vai revelá-la. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Então, essa palavra em nossas mentes, nós vamos andar agora diferente. Se nós não tivermos a palavra em nossas mentes, nós vamos ter o que o diabo quer. E ao invés de andar em fé, nós vamos estar andando em incredulidade. Nós vamos estar andando na dúvida. Nós vamos estar andando ansiosos, depressivos. Por quê? Porque não tem quem confiar. Confia na sua própria força. E chega uma hora que não vai adiante.
Nós precisamos confiar em Deus. E quando se confia em Deus, pergunte para mim, o que acontece? Descansa. Dê um aleluia. Então, queridos, praticar os seus mandamentos não é difícil. Quanto mais se ler a palavra e a tem em mente, no dia das adversidades, ela vai nos dar forças para não revidarmos. Tem amém? Vai nos dar força para não andarmos contrário. Vai nos dar força para comportarmos como Ele quer e não como nossa carne quer. Agora, por quê? Porque nós, antes de tudo, decidimos acreditar nela. E o que me deixa feliz é o que Ele disse, ó, praticar o que eu mando não é difícil, é muito fácil. Isso como me alegra. Isso alegra você? Alegra você pegar a Bíblia e dizer, vou aprender, o Espírito Santo me ensina e o que está aqui não é difícil, é uma questão de decisão, não paro de ler, não paro de meditar, eu já sei que é fácil, daqui a pouco estou andando de acordo com o que está escrito. Você vai suportar o seu marido que ainda não é crente, sua esposa que não é crente, seus filhos que ainda não são crentes, você vai suportar o seu vizinho que fala lá algumas besteiras, o seu colega de trabalho que fica pegando no seu pé. Ou seja, você vai ter forças por causa da palavra que está em tua mente. Tem amém? Ela tem esse poder. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus suportou. Jesus, ele não pagou o mal com o mal. E nós podemos fazer a mesma coisa. E ele está dizendo, o que eu fiz no meu ministério terreno, quero dizer para vocês que não é difícil. Portanto, façam também. Se alguma pessoa um dia vir dizer a você que amar é difícil, é porque ainda não entendeu as Escrituras. Mas quando entende as Escrituras, é uma questão agora de decisão de aprender e pôr em prática. Claro, queridos, que esse amor, ele não vai acontecer de uma hora para outra. É progressivo. É conforme a palavra na mente. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente já tem, e a gente considera, e ela vai ficando, e nós vamos entendendo, ela vai sendo manifesta através dos nossos corpos, através das nossas ações, reações, atitudes e comportamento. Não é de uma hora para outra, é um processo. Mas uma coisa eu lhe garanto, está disponível andar como ele andou. Tem amém? Perdoar como ele perdoou, amar como ele amou, não guardar ressentimento como ele não guardou, não amar o dinheiro como ele não amou. Agora, ainda no texto, 1 João 5,4, pois todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Pois todo aquele que é nascido de Deus, faz o quê? Quem aqui é nascido de Deus? Pois todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem aqui é nascido de Deus? E a Bíblia é uma afirmativa. Ele diz, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aí ele diz como? Como é que eu vou vencer o sistema? Como eu vou vencer esse sistema falido? Como eu vou vencer a mentira, o ódio, a falsidade? Como eu vou vencer esse sistema? Aí ele disse, vencer o mundo através da fé. Como? O que quer dizer isso? Confiando em Deus, confiando na sua palavra. Diga, para eu vencer o sistema deste mundo, é fácil. Basta buscar a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Vai me dar forças para não andar mais como a velha criatura, e sim andar segundo a vontade do meu Pai. Dê um aleluia. Dê outro. Você perceba que é uma questão de decisão. Ele já disse que se você é nascido de mim ou de Deus, ele disse, eu quero que você saiba que é para você vencer esse sistema. Você vê que é muito comum, tem muitos hinos e a gente fala muito que somos mais que... Você sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque nós temos de volta tudo que o Adão perdeu. Nós somos mais que vencedores porque temos um futuro garantido.
Nós somos mais que vencedores porque temos o próprio Deus dentro de nós. Somos mais que vencedores porque temos a sua palavra, as suas instruções para nos guiar. Temos Ele para nos corrigir, nos alinhar, nos fazer com que andemos no temor e na obediência para sejamos felizes. Por isso é que nós somos mais que vencedores. Por isso que ele disse: fé é a vitória que vence o mundo. O que é que ele quer dizer? Se vocês confiarem em mim, vocês vão vencer esse sistema. Se vocês confiarem na minha palavra, vocês vão vencer esse sistema. Agora, o que quer dizer isso? Confiar na palavra de Deus é ter ela em mente. Quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente e o corpo obedece o comando da mente, quem concorda? Quando eu a tenho nas adversidades, nos problemas comuns da vida, eu não vou mais agir como a velha criatura. Eu vou agir segundo as novas informações, pela fé. Então, o que é andar na fé? É um vizinho se levantar porque você está lá construindo um muro, e esse muro, sei lá, que você está levantando, ele está levantando uma altura tal, e o vizinho diz: está tirando a ventilação, ou então você está construindo uma janela para o lado da minha casa, essas besteiras, essas coisas. E aí nisso, esse vizinho começa a brigar com você, chamar palavrões, e aquela coisa toda, e você é um crente cheio do Espírito, a palavra de Deus na sua mente, ou você vai, espera tudo acalmar, vai lá na casa dele, ele fica surpreso, porque você deixou tudo acalmar, depois procurou ele, e ele chega, fica surpreso, e você diz: boa tarde. Há dias atrás, tivemos um problema por causa da janela, e você viu que eu tirei, e eu gostaria de dizer para você que a minha intenção não era essa. Eu estou aqui para dizer para você que me desculpe, por eu não ter falado com você antes, onde eu deveria, e gostaria que você entendesse que como filho de Deus, eu não posso guardar nenhum ressentimento, e eu estou orando por você, e se você me concede, eu gostaria de apertar sua mão. Isso é uma atitude de uma pessoa que está andando em fé. Quem concorda? Ele não pagou o mal ele pagou o mal com o bem. Ele está andando em fé. Ele está andando não mais segundo a vontade carnal, segundo o sistema das trevas, que é tão comum. Você besta, rapaz, vai lá, resolve isso no braço. Mas se fosse comigo. Quem já ouviu isso? Isso é andar em fé? Não, isso é andar em incredulidade. Isso é andar contrário à vontade de Deus. Agora, andar em fé é ir resolver dessa forma, é ter uma conversa franca, é mostrar a verdade. Não tem que sair da verdade, tem que se falar a verdade. A verdade, ela tem que predominar. Assim andou nosso mestre, assim devemos andar nós também. Tem amém? Então aí há uma grande probabilidade daquele homem olhar para você e aceitar o que você falou. Pode até: sai daqui, saia, eu não quero conversa com você. Pode, mas o mais importante é que por ter andado em fé, e fé vence o mundo, você, ao sair da presença daquele homem, você não vai de maneira nenhuma entristecer, mesmo que ele não queira mais conversa com você. Mas diante de Deus, a sua atitude foi gloriosa. E você sabe que tem festa no céu quando um pecador se converte, mas também tem festa no céu quando um filho de Deus anda em fé? Festa no céu quando um filho de Deus decide andar agora segundo a palavra dele, e não mais segundo a carne, segundo os desejos da carne. Queridos, andar em fé é confiarmos no que Deus diz, assim como fez Jesus. Jesus confiou, o Pai deu a ele poder e autoridade. Abra aí sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 10. Quem está sendo abençoado? Atos capítulo 10. Deus deu poder a Jesus para que Jesus andasse da forma que ele andou. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus, está vendo aqui que é o Pai, né?
Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você veja que Deus ungiu Jesus homem. Deus capacitou Jesus, deu a ele o Espírito Santo, deu a ele poder. Para quê? Para que ele andasse fazendo o bem, curando a todos, o oprimido ou os oprimidos do diabo. Foi isso que Jesus fez no seu ministério terreno? Foi ou não foi? Ele andou em fé, ele recebeu de Deus, foi ungido pelo Espírito Santo, chegou a palavra, os ensinamentos para ele, e ele começou fazendo o bem. Só que agora é a nossa vez. Jesus fez a parte dele, agora é a nossa vez. Jesus cumpriu o seu papel. Ele quer que agora entendamos que ele deu à igreja o poder, ele deu à igreja a autoridade, para que a igreja agora continue fazendo as mesmas obras que ele fez. Olhe para seu vizinho e diga: você é a continuação de Jesus na terra. O que ele fez, ele quer que você faça também. É possível. O professor dele é o nosso. Agora só depende de nós. Dê um aleluia. Em João 14, 12 está escrito assim: em verdade, o próprio Jesus falando, em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Queridos, Jesus ali estava dizendo que nós éramos e somos a continuidade dele. Ele quer que nós amemos como ele amou, perdoemos como ele perdoou, andemos na fé que ele andou, andemos no amor que ele andou. Ele quer que nós não amemos o mundo como ele não amou. Talvez você esteja agora aí dizendo: mas isso é muito difícil. Cutuque seu vizinho e diga: faça isso não. Diga: não atrapalhe sua corrida espiritual. Dê liberdade ao Espírito Santo. Apenas deseje. Ele vai lhe capacitar. Tem amém? Então ele vai capacitar. O que é que nós precisamos fazer? É aceitar isso. Então ele nos deu poder, ele nos deu autoridade. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele passa 40 dias na terra. E ele agora como Deus, onisciente, onipotente, onipresente, homem Deus, operando já como Deus, ele agora, o poder que ele recebeu para agir como homem, ele agora dá à igreja. Para quê? Para a igreja andar como ele andou. Tem amém? Ele pega o poder. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, por favor. Estão sendo abençoados. Mateus, por favor. Mateus capítulo 28. Aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava operando como Deus e operando como homem. Tem amém? Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na... Por que ele recebeu esse poder de volta? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de... Lembra que Deus o exaltou soberanamente, dando a ele o nome acima de todo? Então foi dado a Jesus todo o poder de volta. Aí ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente, verdadeiramente,
estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olhe para seu vizinho e diga: o poder de Deus, dado a Jesus homem, Ele nos deu. Agora, Ele quer que ensinemos aos outros a palavra. E não esqueça, Ele está em nós e nunca jamais vai nos abandonar. Dê um aleluia. Dê outro. Em Marcos capítulo 16, ainda dentro do contexto, você vai ver ele esmiuçando o poder dado. Marcos 16, no versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem, ou os que andam em fé, os que confiam na minha palavra. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus fez isso. Falarão novas línguas. Ele não fez, porque ele era perfeito, ele não precisou. Ele falava com Deus de forma perfeita. E nós precisamos de línguas para falarmos com Deus da forma perfeita, como ele falou no seu ministério terreno. Pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Está escrito? Olhe para cá, por favor. Então, queridos, nós podemos ver que o poder que Jesus recebeu de volta, Jesus deu para a igreja. A igreja agora pode lutar contra o diabo e seus demônios, porque na cruz Jesus o aniquilou. Na cruz Jesus tirou o seu poder. Na cruz Jesus destruiu suas obras. E Ele quer que agora a igreja ande em novidade de vida. A igreja ande agora reinando em vida. Assim como Jesus andou na sua época, Ele quer que nós andemos também, até mesmo porque só desta forma vamos chamar a atenção do mundo. Se estão curvando-se a outros deuses ainda, é porque a igreja ainda não conheceu bem o Deus que tem para poder representá-lo bem. Porque no dia que a igreja entender o seu papel, ou conhecer bem a palavra, conhecer as escrituras e andar como Deus quer, vão parar de se curvarem a Deus de barro, de pedra, de gesso, de ouro, eu sei lá mais o que tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouvem, tem pernas mas não andam. Vão parar de se curvar a esses deuses e vão se curvar ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas só vão crer se eu e você entendemos, conhecemos essa palavra e andarmos da forma que ele andou. E é possível. Ele tem trabalhado, tem utilizado do Espírito Santo para que entendamos essa verdade e impactemos o mundo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. É uma questão de decisão. Andar em fé, queridos, é obedecer essa palavra. Quando ele diz: segue os sinais dos que creem em mim, ou do que tem fé em mim, do que acredita na minha palavra, faz o que? Ele disse: expulsa demônios. Então, queridos, quando tem uma pessoa endemoniada, quando tem uma pessoa com problemas de ordem espiritual, ou quando vem chamar a minha pessoa, ou qualquer um filho de Deus, ele deve estar pronto. Ele deve ter uma vida em comunhão, deve ter uma vida consagrada. Um soldado tem que estar preparado para qualquer situação. Ele não tem que dizer: não, eu não vou para a guerra, eu vou primeiro treinar e depois de treinar eu vou para a guerra. Dá tempo de morrer todo mundo. Ele tem que estar preparado. Tem amém? Ele tem que estar preparado. Então, se tem alguma pessoa com algum problema de ordem espiritual, o crente já deve ter uma vida em comunhão, consagrada, cheia do Espírito, uma vida voltada para o Senhor. E na necessidade, chega lá o crente representando Deus, embaixador da glória: cheguei. O demônio vai dizer: quem chegou? Ele disse: um filho de Deus. Que nada, você lá tem poder para mim. É natural eles falarem isso. Eles
eles agem dessa forma para que você tema, para que você não vá adiante. Mas já sabendo dessas verdades, conhecendo as Escrituras, entendendo o poder delegado, entendendo o poder que temos, quando chega numa situação dessa, vai agir como mestre. Em nome de Jesus, te repreendo, você vai sair. Eu sou filho de Deus, em Cristo eu estou assentado num trono, você está debaixo dos meus pés, sou superior a você, foi-me dado um nome acima de todo nome, você foi derrotado na cruz, Jesus aniquilou, tirou seu poder e me fez seu representante legal. Portanto, em nome de Jesus Cristo, sai. Se identificou, mostrou que sabe. Naquele momento, os demônios, eles já sabem que está diante de uma pessoa que conhece a verdade, que tem fé em Deus, que anda de acordo com a Bíblia. Então, ele pode ali demorar um pouco, mas a Bíblia diz, resista firme na fé. E o que é que acontece? Ele fugirá de vós. Então, não tem como um filho de Deus perder este combate, porque a palavra já garante que se a gente resistir, é ele que foge. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Então isso é andar em fé. Andar em fé é confiar nas Escrituras. Ou melhor, confiar em Deus. É aceitar o que Ele diz. É pôr em prática. Deus se preocupa conosco em todas as áreas. Este livro é Deus falando conosco. E Ele tem interesse que vivamos bem em todas as áreas. Ele quer que andemos na autoridade, no poder. Deus não quer que Satanás devore nossas finanças, porque se Satanás devora as finanças, ele vai fazer com que as demais áreas, as pessoas sofram, porque você sabe que uma pessoa sem dinheiro, ela naturalmente vai padecer, vai ter problema de ordem emocional, e vem problema físico, e isso pode trazer problemas seríssimos até de ordem familiar. Quem concorda? Então, Deus na sua palavra ensina também a pessoa a ser obediente a Ele, não deixar que o diabo devore as suas finanças. Eu sempre digo que existem dois sistemas econômicos. Tem um sistema econômico natural que nós conhecemos neste mundo, que aí nós podemos falar de bolsa de valores, nós podemos falar de poupança, nós podemos falar de ouro, de dólar. Isso é o sistema econômico do mundo, tão conhecido, tão forte em nossas mentes. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz que nós devemos viver segundo o mundo ao qual nós pertencemos. Sei que isso soa meio, em sua mente, isso na hora, vamos dizer assim, um choque. Mas eu tenho que falar o que está escrito. Espero que você tenha sido abençoado